Próxima questão também da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, SESP 2010. Assinale a opção que apresenta características da sintaxe das imagens impressas como história em quadrinho, ou seja, da relação das imagens impressas como história em quadrinho. Encontramos aqui na letra A, tempo representado. Tempo representado pelo símbolo do balão. Vejam que é uma análise ainda do texto anterior, mas como ele não está frisando para o texto anterior, você vai marcar sua resposta pensando no texto anterior e nos seus conhecimentos acerca, tá? Tempo representado pelo símbolo do balão, que na narrativa consiste em um elemento gráfico que contém onomatopeias e ícones que representam as atitudes dos personagens. Venham aqui, por favor. É assim que alguns se posicionam. Porque tem algumas terminologias que muita gente não conhece. E aí se depara com uma alternativa que não consegue nem reconhecer exatamente o que a alternativa está apresentando, tá? Primeiro termo, a questão da onomatopeia. Toque-toque, vrum, vrum, vrum. Isso é uma onomatopeia. É uma representação de sons, é uma representação gráfica por meio de símbolos linguísticos, ou seja, por meio de letras. E você tem uma representação de um determinado som. Então, toque-toque, trim-trim. Nós temos aí estruturas, palavras onomatopeicas, tá? Isso que é a onomatopeia. E aí você encontra o termo ícone. O que é um ícone? O ícone é uma representação significativa de um determinado elemento. Nós temos, por exemplo, qual é o ícone da mulher moderna. Aí você pega uma determinada mulher que representa essa ideia da mulher moderna e diz fulana de tal é o ícone da mulher moderna. Ou seja, é um elemento que representa algo maior. Deu para entender direitinho? Vamos aqui voltar para os nossos slides. Tempo representado pelo símbolo do balão, que na narrativa consiste em um elemento gráfico que contém onomatopeias e ícones que representam as atitudes dos personagens. Tá muito bonitinha a alternativa, mas está errada. Por que está errada? Porque esse símbolo do balão, ele carrega texto. Ele não carrega palavras que representam sons, somente isso, não, tá? E ele não apresenta ícones, que é visual, é um elemento que representa algo, tá? Eu encontro um texto, e é um texto verbal, que representa o processo de comunicação. Portanto, letra A não pode ser nossa alternativa. Percepção visual local, que é possibilitada pela consciência visual simultânea de passado, presente e futuro, totalmente imaginar. O balãozinho, gente, não é uma percepção visual local, tá? E não vai possibilitar uma consciência visual simultânea de passado, presente e futuro. Nós podemos até encontrar no quadrinho um balão que nos indique o futuro, mas não é uma consciência visual simultânea. Letra C. Estruturas e símbolos, como o balão, que acrescentam ritmo à narrativa e a modulam, contribuindo de forma decisiva para a comunicação e os efeitos pretendidos. Ou seja, você tem um texto que vai conseguir ser lido de forma mais efetiva. Nosso gabarito, letra C. Letra D, nós encontramos seleção e representação de símbolos abstratos, ilegíveis, em sequências de sons, letras ou imagens, assim como ocorre com a linguagem verbal? Não.
não é uma representação de símbolos abstratos e ilegíveis, ou, se fosse, nós não teríamos um processo de comunicação efetivado. Não pode ser a letra D o nosso gabarito.